Gente, olha só, em visita a Chapecó, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a descartar a adoção de um lockdown nacional para tentar conter o avanço do coronavírus. Bolsonaro negou estar preocupado com as próximas eleições e disse que seria mais fácil ceder às pressões. Vamos acompanhar. Estou me lixando para 22. Vai ter uma pancada de candidato aí. Seria muito mais fácil a gente ficar quieto, se acomodar, não tocar nesse assunto, ou atender, como alguns querem, que da minha parte, que eu posso fazer, um lockdown nacional. Não vai ter lockdown nacional. Bolsonaro também negou um possível apoio das Forças Armadas a prefeitos e governadores que queiram adotar medidas de isolamento contra a Covid-19. Abro aspas para o presidente da República. O nosso exército brasileiro não vai à rua para manter o povo dentro de casa. Fecho aspas. Ainda mais cedo, Bolsonaro reiterou ser contra a restrição do uso de remédios em pacientes diagnosticados com a Covid-19. Para o presidente da República, é inadmissível que limites sejam impostos aos médicos. Bolsonaro também disse que se considera o único líder mundial que continua apanhando isoladamente por causa das medidas que defende contra a pandemia. Ele ainda afirmou que o nosso inimigo é o vírus, não é o presidente, o governador ou o prefeito de uma determinada cidade. Jorge Serrão, você concorda com o presidente Jair Bolsonaro? Em parte, eu insisto com o presidente Bolsonaro. O nosso inimigo verdadeiro no Brasil é o crime institucionalizado. É ele quem gera todo esse clima de instabilidade para que esse país continue não funcionando e se mantenha como uma nação riquíssima, porém mantida artificialmente na miséria, para que no momento certo ela seja assimilada aí para ser uma grande colônia de exploração. Vocês sabem de quem ela pode ser no futuro muito próximo. A China está de olho, está comprando tudo aqui, está comprando nossas áreas rurais, usando laranja. Eles estão comprando também cooperativas, estão com enorme e cada vez crescente participação nas nossas empresas agropecuárias, porque a China tem que comer e comida dá muito dinheiro. Então, o Brasil está em risco. O presidente Bolsonaro tem que ficar atento a isso. O crime organizado está comendo ele pela tabela. O Covid vai ser resolvido, o Exército vai entrar pesado aí na campanha nacional de vacinação e Força Armada tem que ser usada para isso. Em momento de paz, ela tem que cumprir o seu papel social. Não precisa utilizar a Força Armada para mandar o cabo e o soldado fazer nada. O cabo e o soldado sabe muito bem que ele agora tem que ajudar na vacinação. Ô Jorge, rapidamente, tem que ter lockdown nacional ou não? Claro que não. Esse lockdown nacional seria uma estupidez. O lockdown por si é ruim demais. Por quê? Ele está matando a economia. E quando você mata a economia, o risco de você matar gente é muito maior ou tão grande quanto o do vírus Covid-19. Amanda Klein, se eu te conheço, você discorda do Serrão, né? Eu discordo. Eu acho que esse discurso do Bolsonaro é mais do mesmo. É o Bolsonaro sendo Bolsonaro, né? O interessante é que ele vai encontrar daqui a pouco, às 19h, ele tem um jantar aí na casa com empresários paulistas que querem saber de vacina e reformas estruturais. Ele ainda está no capítulo do tratamento precoce. O mundo inteiro já virou essa página. Ninguém defende o tratamento precoce. Ele continua insistindo nisso. Falou que não vai ter lockdown nacional no Brasil. Muitos países desenvolvidos do mundo fizeram lockdown nacional e viram suas taxas baixarem desse jeito, mas ele se recusa a fazer e se recusa principalmente a apoiar prefeitos e governadores que querem adotar essas medidas. Ele diz que não está pensando em 2022, que está se lixando. Obviamente não é verdade, ele só está pensando em 2022. É uma plataforma política esse discurso anti-lockdown e anti-ciência. Ele tenta agradar os seus, garantir aquele miolo, aquele núcleo duro do seu eleitorado. Ele tenta se afastar também de medidas impopulares. Todo mundo sabe que as restrições ao comércio e a serviços não essenciais são impopulares. Governadores e prefeitos têm lutado contra isso, têm perdido popularidade para adotar essas medidas que são necessárias para, pelo menos, você manter minimamente o sistema de saúde que já está em colapso, mas o Bolsonaro insiste em que essas medidas, como diz aí o Constantino concorda também, não têm comprovação científica. Elas têm comprovação científica. A Fiocruz, por exemplo, que é uma instituição de excelência, de ciência do nosso país, que está desenvolvendo
desenvolvendo, que vai produzir as vacinas da Oxford, da AstraZeneca, por exemplo, já há algumas semanas recomenda um lockdown nacional. Então, recomenda medidas restritivas porque o sistema está colapsando. Então, é isso. Para mim, não tem nada de novo no discurso do Bolsonaro. É uma pena que ele não mude, porque os líderes evoluem, principalmente evoluem com a gravidade e de acordo com a demanda do momento. Foi exatamente o que aconteceu com o Boris Johnson no Reino Unido, que no começo desdenhava da pandemia, depois ficou doente, ficou alguns dias internados e voltou com uma postura completamente diferente. Hoje, o que a gente tem? O Reino Unido, que fez um lockdown duro, que conseguiu diminuir substancialmente casos, mortes e internações e já vacinou uma parte substancial da sua população. É isso, é um país saindo da crise e nós imersos na crise como epicentro da pandemia de Covid-19. Constantino, a sua análise. O Uruguai está com um contágio mais alto, a Argentina, já citei várias vezes, enquanto o Texas está aberto e vacinou 16%. O lockdown não funciona, não é científico e sabe quem também diz isso? A OMS. A OMS já rechaçou o lockdown como medida, né? Veja, São Paulo teve 1.389 óbitos em um dia e o STF garantiu autonomia para governadores e prefeitos gerirem a crise e as várias cores lá do arco-íris do governador impuseram restrições enormes. E está aí o resultado. Só que é aquela história, né? Para quem só tem um martelo, tudo parece prego. Insanidade é repetir tudo igualzinho e esperar resultados diferentes. Sobre a fala do presidente em não ter lockdown nacional e não usar o exército para prender a população, cenas chocantes que nós vemos das polícias locais, né? Arrastando transeunte, banhista, fechando comércio, coisas de ditadura, né? Só podemos agradecer. Imagina se tivesse um tucano na presidência, ou um petista, que é basicamente a mesma coisa. Né? Nós estaríamos vendo hoje em dia medidas no Brasil que iriam remeter a Cuba. Então, ainda bem que o presidente tem essa postura. Eu tenho só, assim, mixed feelings, né? Sentimentos conflitantes, porque um lado meu gostaria de vê-lo defender enfaticamente o lockdown num discurso apenas, para ver a mídia, no dia seguinte, começar a encontrar furos nessa saída científica. Eu quero dar um exemplo aqui, né? Manchete do G1, sobre essa fala do presidente. Não vai ter lockdown, diz Bolsonaro, após Brasil registrar 4.200 mortes em um dia. Veja, hoje é dia do jornalista, né? Isso é uma aula de como não fazer jornalismo. Isso é panfletagem, isso é militância, isso é partido de oposição, porque leva, de forma nada sutil, o leitor a acreditar que o presidente não quer a cura, que existe a cura e ele não quer a cura. Né? E isso é discurso ideológico, nada científico, nada realista. Né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo esse momento tenso, né, em que a pandemia, que já é por si só de grande dor e sofrimento, está sendo explorada por pessoas que têm uma outra agenda que é voltada para 2022 ou então, né, voltada para um modelo estatizante coletivista que sai de baixo. Né? Não podemos aceitar jamais isso em nosso país. Okay. Eu quero lembrar aqui que o presidente Bolsonaro passa. Alguns estão torcendo que ele caia já, outros estão torcendo que ele, pelo menos ano que vem, perca. Mas mesmo que ele seja reeleito, são 4 anos. Eu sei que isso pode parecer uma eternidade para quem tem abstinência ou sofre de alguma patologia. Agora, veja, esse Supremo, esse tipo de arbítrio, esse tipo de mentalidade que, em nome da ciência e da vida, justifica tudo, isso fica. Abrem a porteira e a boiada do totalitarismo permanece. Serrão. O sistema público de saúde no Brasil sempre esteve em colapso. O Covidão deu uma exagerada nisso agora, mas a chikungunya, mosquito da dengue e outros males, malária, que sempre nos assolaram todo ano, sempre deixaram claro que a coisa aqui da saúde não funciona. Eu gostaria de convidar nossos governadores, prefeitos, ministros do Supremo Tribunal Federal a fazerem um tratamento de emergência ou intensivo numa unidade pública de saúde superlotada e não naqueles locais a que eles têm acesso, com quartos especiais, mordomias, hospitais de primeiríssimo mundo. Vamos dar uma voltinha no trem lotado de pessoas transmitindo doenças variadas, não só a Covid-19. Vamos dar uma andada no ônibus lotado, da dificuldade da periferia. Vamos entender a realidade das pessoas no Brasil. Os nossos poderosos precisam tomar um choque de realidade.
Muito bem, são 5h46. Eu preciso ir para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta. 3 em 1. E aí, já se inscreveu no Pancadão de Prêmios da PAN? Você sabia que é muito fácil e rápido participar? Basta acessar do seu celular ou do seu computador, pancadãodeprêmios.com.br. Clique em Assine Já e lá você irá informar o seu CPF, preencher os seus dados, os dados do seu cartão e pronto! A assinatura tem o valor mensal de R$ 19,99. Custa menos de R$1 por dia. Além de receber notícias exclusivas, você tem o direito de concorrer a mais de 60 sorteios por semana. Tem BMW X1, tem Volkswagen Nivus e Virtus, tem iPhone 11, muito mais. Aqui no Pancadão da PAN você fica sabendo quais serão os prêmios sorteados, em qual dia e se você foi o sortudo da semana. Assine já, pancadãodeprêmios.com.br. Pancadão. E qual time que você gosta mais lá? Tem identificação com algum? Flamengo me gusta mucho, porque también estuve con Renato Augusto que me hablaba mucho de Flamengo. Me gusta. Y ojalá alguna vez se me dé para poder jugar por Flamengo. Sería un sueño. Jugar por Flamengo? Sí, aí vamos ir a jugar. Com o Brasil, claro. Caraca, olha a revelação do cara. Tem um plano de jogar no Brasil, A ver si me quieren contratar, acá estoy. Muito caro. Você preparava ser cara, hein? Cara, olha a revelação. O cara quer um dia jogar no Flamengo, irmão. Então, pra fechar aqui, Vidal é Flamengo no Brasil e quer jogar no Flamengo um dia. Sim. Vamos jogar juntos. Estamos chegando aí. Caraca, nação rubro-negra, olha isso, irmão. Olha o reforço que tem pro Flamengo. Aqueles reforços. Tá ruim, não. As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão. Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo. O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para. E a gente também não. Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. O Tigo 8 obteve espetacular vitória sobre o Tiguan, vencendo o comparativo em todos os sentidos. O Tigo 8 é mais potente e sua lista de equipamentos mais extensa. Seu design é ousado e imponente. E principalmente, o Tigo 8 ganha do Tiguan em inovação e tecnologia. Tigo 8 Turbo GDI, à frente de seu tempo, a 8ª maravilha do mundo. Em um. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1, 10 para 6 da tarde desta quarta-feira. Nós, antes de irmos para o intervalo comercial, estávamos discutindo e debatendo aqui a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre não promover como política pública o lockdown nacional. Eu vi que a nossa Amanda Klein pediu a palavra, eu tive que ir para o break. A palavra é sua, Amanda. Eu acho que assim, se não quer ajudar, não atrapalha, né? A gente estava falando aí sobre possíveis curas ou tratamentos, né? O presidente defende o tratamento precoce, a única cura, ou então prevenção, pelo menos a mais eficaz que se conhece até hoje contra a Covid-19 é a vacina. Então fica aqui a pergunta, o questionamento, por que o presidente ainda não se vacinou? Já chegou a faixa etária dele de 66 anos desde sábado no Distrito Federal. A gente promoveu essa discussão aqui no 3 em 1 na semana passada. Por que ele não se vacinou? Porque ele foi a Chapecó promover o tratamento precoce, que a ciência já provou que não tem eficácia, que todos os órgãos de saúde do mundo dizem que não tem eficácia.
OMS não é contra lockdown, não disse em nenhum momento que o lockdown não tem efeito. O que ela chama atenção é como ele pode ser adotado por países menos desenvolvidos como o Brasil. É óbvio que a Europa e Estados Unidos têm muito mais instrumento, muito mais munição em termos de políticas públicas para segurar um lockdown mais longo. A gente sabe que no Brasil e em outros países menos ricos e menos desenvolvidos há limitações para esse tipo de estratégia. Eu gostaria de ressaltar aqui também, já que o Rodrigo insiste em falar do Texas, eu conversei aqui com a doutora Denise Garrett, que é vice-presidente do Instituto Sabin de vacina e mora em Washington, D.C. Ela me respondeu que o Texas teve uma onda horrível em agosto e setembro do ano passado. Eles adotaram medidas restritivas, com escolas e negócios fechados até o começo do mês, depois começaram a fazer essa liberação e agora nem usam máscara. Mas segundo a doutora Denise Garrett, eles tiveram mais casos e basicamente o mesmo número de mortos de Nova York. 48 milhões no Texas, 49 em Nova York. Apesar de Texas ter uma população maior, em termos de densidade populacional, que segundo ela o que importa na Covid, o Texas está em 26º lugar, ao passo que Nova York está em 7º. Então, são algumas explicações oferecidas por cientistas para rebater o seu argumento. O Constantino reclama tanto que eu não rebato, então estou rebatendo agora com a opinião de uma cientista muito conceituada. Vai lá, Constantino. Não, o que eu posso falar? De novo, cherry picking. O ponto é que o Texas está aberto já há mais de um mês, totalmente aberto. Lotou um estádio agora para a volta do beisebol com 40 mil pessoas, sem máscara. E o Dr. Fauci, a sumidade, né, da ciência, que tem escândalos desde a época do HIV, mas isso é outra história, né? O Dr. Fauci está perplexo, porque eles não conseguem explicar. Então de novo, cherry picking, né? Mas o pior para mim não é a Amanda fazer isso. Ela fazer isso em nome da ciência pela qual eu tenho tanto apreço. Jorge. Tratamento preventivo, tratamento é fundamental para qualquer doença. A Covid-19, ela mostrou para o brasileiro que ele tem que repensar seus hábitos alimentares, seus hábitos de vida, inclusive, tá? Muita gente teve problemas sérios com o vírus chinês porque estava diabética e não sabia, tem problemas de hipertensão e não sabia, tinha problemas de respiração e não sabia. E aí esse covidão veio com tudo para cima dessas pessoas. Se a maioria tivesse fazendo um tratamento preventivo, bonitinho e organizado, com certeza não pegaria a doença. Eu tiro por mim, eu me cuido bastante, tomo sol, vitamina D, cuido da taxa de zinco e me alimento super bem. Muita gente não faz isso. Muita gente, embora o país tenha uma abundância de alimentos, se alimenta super mal. E aí a doença vem e pega. Você tem histórico de atleta, Jorge Serrão? Não, olha, pior é que eu tenho histórico de atleta. Eu corria 14 quilômetros por dia, todo dia, quando eu morava em Niterói. Mas isso é um passado muito distante. Muito bem. Olha, então gente, vai ser só uma gripezinha, não se preocupa não. Não, para mim nem isso. Nem gripezinha vai ser, porque eu garanto que eu estou me cuidando. Não vem